Olá, seja muito bem-vindo. Este é o SOS Convida, o seu programa semanal que leva até você e a sua família as dicas e orientações a respeito da saúde e do bem-estar. Hoje nós estamos aqui recebendo o Dr. Carlos Resch, ele que é psiquiatra, e nós vamos falar sobre um tema que é a hipocondria. Às vezes, né, Dr. Carlos, uma dor de cabeça que vira um tumor, uma pintinha que vai ser um câncer, uma taquicardia pode ser provavelmente um infarto. Então nós precisamos entender mais sobre esse tema que é a hipocondria. E é um prazer recebê-lo aqui no SOS Convida. O prazer é meu, quero agradecer novamente o convite. Tá? Falar desse tema que é tão importante, tão recorrente. Muitas pessoas têm esse problema e não reconhecem que tem, não buscam tratamento e sofrem demais com isso. Sofrem. E, doutor Carlos, eu gostaria que o senhor explicasse para nós o que é a hipocondria e quais são os seus principais sintomas. A hipocondria é vamos definir o hipocondríaco. Hipocondríaco é aquela pessoa que passa uma boa parte do tempo preocupado com sintomas do corpo, de identificar mínimos sintomas do corpo. Tem sempre essa ideia de que vai ter uma doença grave e morrer. Então, os sintomas principais são esses. Uma pessoa que fica pesquisando o tempo todo no Google, um dia que o coração acelera um pouco, ele já pesquisa lá, taquicardia, e tudo que ele lê lá, ele se identifica, né? Ele está tendo infarto, ele está tendo uma arritmia, ele está tendo uma fibrilação atrial, ele sabe os nomes todos. Dos nomes científicos todos. Porque eles o problema é o quanto de tempo isso leva na vida deles. Tá? É uma doença quando ele começa a ter um prejuízo funcional, começa a não conseguir trabalhar direito, não consegue se relacionar direito, porque o tema doença dele, ou até dos filhos, dos familiares, é o recorrente, é o tempo todo na mente dele. Ele gasta mais tempo procurando as doenças do que, às vezes, com o trabalho, e pode até correr o risco de perder o trabalho. Muitas vezes acontece isso. Acontece, tá? Muitas vezes de perder o trabalho, da família não aguentar mais, de perder relacionamento, de perder oportunidades, os amigos. Né? Realmente é uma pessoa difícil de lidar. E assim, como eu falei, não preocupa só com ele, não. Todo mundo que ele conhece pode estar sofrendo de uma doença grave. E se ele tem, então, um caso na família, isso aumenta muito. Então, ele acaba atrapalhando, muitas vezes, o tratamento, porque ele se envolve tanto, se preocupa tanto, que deixa todo mundo muito aflito. Muito aflito. E a hipocondria é mais frequente em pacientes que já sofreram algum transtorno mental ou não, doutor Carlos? Existe uma relação, sim, entre hipocondria e o transtorno de ansiedade. Assim, todo hipocondríaco tem transtorno de ansiedade, mas nem toda pessoa que tem transtorno de ansiedade é hipocondríaco. E se confunde muito também com o transtorno obsessivo compulsivo. São aquelas pessoas que têm manias, né? A pessoa fica conferindo porta, conferindo janela, volta para ver se o gás está desligado. Mas também tem pensamentos obsessivos que a gente chama. Que é aquele pensamento que a pessoa sabe que é absurdo, mas não consegue tirar da cabeça. Por exemplo, que ele encostou a mão em algum lugar e vai contaminar, vai pegar uma doença. Então, existe uma interligação muito grande, principalmente nesse transtorno obsessivo com predomínio, obsessivo compulsivo, né, com predomínio dos pensamentos obsessivos. É até difícil distinguir uma coisa da outra. Pelo que você está falando, é um pouquinho complicado de distinguir mesmo. E os pacientes, eles podem desenvolver, aqui são duas perguntas, eles podem desenvolver hipocondria em decorrência de algum trauma, e existe explicação para o surgimento desse transtorno? Então, isso se estuda hipocondria há muito mais tempo do que a gente acredita. Tá? Existem definições da Grécia Antiga, definição de Hipócrates, tanto do ponto de vista médico, da psicologia, da filosofia, né? E até da religião. A hipocondria foi tratada há muito tempo como uma coisa do diabo, do demônio, a pessoa sente tudo isso porque está possuída. Ainda hoje se confunde muito. Sim. Ainda hoje existe esse viés aí, religioso nessa doença chamada hipocondria. Então é uma coisa que se estuda há muito tempo. A Freud falou de hipocondria, muitos autores famosos da psicanálise, da psicologia, da psiquiatria falaram sobre a hipocondria. Mas até hoje você tem exatamente como ela surge. A gente sabe que é comum em pessoas que sofreram traumas na infância, ou, por exemplo, aqueles meninos que tiveram doenças na infância e tiveram super proteção sobre isso. Menino que nasce com asma, que tem asma desde criança, aliás, e a mãe o protege muito, não anda descalço, não pisa, cuidado com a chuva, cuidado com o vento, ele acaba se preocupando demais. Por um outro lado também, crianças que não tiveram afeto na infância, não tiveram esse acolhimento na infância. Então, como não teve ninguém, somente porque ele aparece geralmente nessa idade, mais comum na idade adulta, mas ele pode já dar alguns sintomas na infância. É quando o menino está na fase de 9, 10 anos, que ele descobre a doença, ele descobre que as pessoas morrem. Como ele não tem esse acolhimento, ele fica se preocupando o tempo todo, em que o pai não morra, que a mãe não morra, que ele não vai morrer. Então, isso geralmente tem a ver com isso.
Ou então, crianças também que vivenciaram doenças graves de familiares. Uma mãe que teve um câncer, uma mãe que presenciou o sofrimento, o tratamento, muitas vezes a melhora, muitas vezes não. E fica essa marca do perigo da doença na vida dele. Aí ele não vai em lugar nenhum porque tem medo de pegar alguma coisa. Isso também pode acontecer. Você imagina esse pessoal na pandemia. Ficaram, sofreram muito. Porque o tempo todo tem o medo de pegar doença. E ter medo é muito triste. Muito triste. E esse transtorno, doutor Carlos, ele pode estar associado ao sentimento de autopiedade, de desejo de chamar a atenção dos familiares, ou a gente tem que separar uma coisa da outra? Então, essa é uma ótima pergunta. Porque é assim que pensam as pessoas que não têm hipocondria, né? Acho que ele faz assim para chamar atenção, quer dar uma cesta de roupa suja que a pessoa melhora, você tem tempo demais para pensar. Não é bem assim, tá? Se existe isso é de forma inconsciente. Até porque a pessoa não teve esse afeto no momento adequado, na formação da sua personalidade, então ele pode estar de alguma forma buscando o afeto. Mas via de regra o que acontece é que o sofrimento da pessoa se manifesta no corpo. Então o problema normalmente não está no que ela está sentindo, não está na gastrite, que pode ser uma úlcera, que pode ser um tumor, está no porquê que o corpo dela sofre, porque normalmente ela não consegue manifestar aquilo que sofre na mente dela. Então é o corpo manifestando. A mente manda para o corpo. Então, nós não podemos, a gente tem que tirar isso, esse mito de que a pessoa está chamando a atenção. Isso realmente é um mito. Tá? Como é um mito, por exemplo, que jovem não pega, não tem, isso é coisa de velho, que jovem não tem, também é mito. Que se a pessoa for tiver uma educação adequada, não vai ter, também é mito. Né? A gente não tem totalmente o controle disso. E aí, no caso, como está lá na cabeça dela, vai se manifestar de verdade com dores no seu corpo. E assim, as pessoas não estão fingindo, estão sentindo mesmo. Está sentindo a dor, está sentindo a taquicardia. Está tremendo. Exatamente, ela sofre aquilo sintomas mesmo. Exatamente. E a automedicação, aqui também são duas perguntas. Eu quero saber, a pergunta é: a automedicação é indício de hipocondria? E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse risco. Esse é o grande problema da hipocondria. A pessoa começa a se automedicar. E hoje, então, com o Dr. Google, né? Todo mundo tem lá tratamento, medicamento. Em nome de todas as doenças. Todas as doenças. E isso piorou muito com o tal do Dr. Google aí, a questão da facilidade à informação que nós temos hoje. E não tem filtro, né? O que tem lá vira verdade. Nós estamos vendo isso aí no dia a dia nosso, né? Então, a automedicação é um sintoma, e talvez o sintoma mais grave da hipocondria. Porque a pessoa começa a tomar medicamentos sem ter noção daquilo, e fazer associações, né, que muitas vezes é um perigo. E às vezes ele tem um problema de pressão, por exemplo, tem mesmo, e começa a tomar remédio para outras coisas que diminuem a eficácia do remédio da pressão. E ele começa a piorar da pressão. Ele fala, eu falei que eu estou pior? Ele vira uma bola de neve, vira uma mexida. E aí ele fica associando um medicamento com outro, pode tirar o efeito. Esse é o grande risco. Esse é um perigo. E em via de regra ele sofre alguns casos de intoxicação. Tá? Por medicação. Por medicamento, por automedicação. Nossa. E para quem não sabe, a aspirina que todo mundo toma. Sim. Aspirina é um dos remédios que mais tem efeito colateral. E todo mundo toma. As pessoas tomam muito. Ela pode dar uma síndrome, que a pessoa tem uma alergia no corpo inteiro. Naquela cápsulazinha, a aspirina está escrito atrás lá, ninguém lê. O meu filho teve intoxicação com aspirina, ele inchou todo, o rosto todo, você vê só um pedacinho do olhinho dele assim. E as pessoas usam muito, né? Usam o tempo todo. Outra característica interessante é a tal da farmacinha, né? Eu falo que pelo tamanho da farmacinha que ele tem em casa, você sabe se ele limpou um pouquinho ou não. Tem gente que tem um pouquinho, tem gente que tem uma gaveta enorme. Tem um armário cheio. E isso no Brasil é cultural, né? Nós temos essa tendência, talvez pela história, no início de ter poucos médicos, das pessoas que vieram desbravar aqui, acabam tendo que trazer e aprender as coisas por conta própria. Né? E o ditado? Todo mundo tem um pouquinho de médico e de louco. Todo mundo tem um pouco. Eu não sou muito boa com ditado, não falo, mas tem isso, né? E é bem comum ouvirmos piadinhas também sobre alguém que tem mania de doença. Dá para brincar com esse tipo de assunto? Realmente existe uma tendência de tornar pejorativo a doença dos outros, né? Principalmente na área da saúde mental, né? Fulano é bipolar, fulano tem mania de doença, fulano é depressivo, como se fosse uma coisa que torna aquela pessoa menos do que os outros, né? Não é verdade. Há um sofrimento muito grande por trás disso.
Teve caso, a pessoa tem que vender um carro para pagar ressonância, a pessoa fez 32 ressonâncias. Nossa. Porque o hipocondríaco não acredita no médico. Isso é uma característica da hipocondria. Ele, por mais que você tenha convicção, fale para ele com convicção, seu exame está normal, isso não é nada, ele vai repetir aquilo. E ele vai em outro médico. Vai em outro médico. E essa é uma das coisas que tem que estar atento. A pessoa que vai em médico demais, a família tem que estar atento a isso. Tá? Porque aí ele vai no médico, vai no outro, ele quer uma segunda, uma terceira opinião e vai fazendo exames. Vai gastando, vai se endividando muitas vezes, perdendo o patrimônio. Então o hipocondríaco é muito grave, porque ele pode perder o emprego, ele pode perder os seus relacionamentos, seu casamento, os seus bens. Exatamente, é muito grave, é muito sério. Muito sério. E quais as consequências, nós falamos, né, desse transtorno para o familiar desse paciente? É muito difícil lidar com quem tem hipocondria. Você imagina você lidar com alguém que fala o tempo todo de doença. Nós já temos uma tendência, parece que é feio falar que você está bem, que você tá, agora eu estou mais rico, eu estou melhor, é feio falar isso. Estou ganhando bem, estou satisfeito. Não. Parece que lamentar é mais assim. Só que ninguém aguenta essa pessoa lamentando o tempo todo. E essas pessoas realmente elas vão atrás mesmo de médico, elas geram um sofrimento familiar. Porque elas envolvem toda a família, né? E muitas vezes até, principalmente as mães, né? Essa hipocondria dela é direcionada, né? As doenças dos filhos, e fica levando o filho no hospital toda hora, e o marido não aceita. Isso é muito comum acontecer com hipocondria. E aí acontece brigas, separações, perdas financeiras, as consequências são muito tristes. E quando você liga, tudo bem, deixa eu te contar. Isso. O que você faz? Na segunda vez você liga para a pessoa, tá bom, mãe? Eu falo que a pessoa explica, né? Começa, não, então com sentido isso. Você liga uma vez, duas, na terceira, você não liga mais. Não. E a pessoa vai se isolando, vai perdendo contatos familiares. E aí, se isolar é terrível, pode desencadear uma outras coisas. E agora eu gostaria que nós falássemos um pouquinho, que o senhor falasse um pouquinho sobre o diagnóstico e o tratamento da hipocondria. O diagnóstico não existe exame, porque não existe exame para isso. Mas é 32 é clínico, né? São caracterizados por esses sintomas, de procurar médico demais, de passar boa parte do dia pensando em doença, de ficar sentindo tudo que sente, o meu coração agora bateu para cá. Não, peraí, eu acho que estou com um tremorzinho aqui. Coisas que a gente tem, todo mundo tem, de vez em quando a pele treme um pouco, de vez em quando você está com o olho ardendo, todo mundo tem um pouco disso. Isso cresce no hipocondríaco. Então o tratamento é pela definição de sintomas e pelas perdas que a pessoa vem tendo na vida por causa desses sintomas que ele tem o tempo todo. O tratamento principal é a psicoterapia. Tem que procurar um psicólogo, uma pessoa com formação em psicoterapia para identificar de onde vêm esses sintomas. De onde se tem alguma história de trauma, elaborar esse trauma, alguma história de luto. E se tem por trás disso algum ganho. Porque às vezes inconscientemente, a pessoa... inconscientemente ela prefere, por exemplo, enquanto ela estiver doente, as pessoas não separam dela. É uma fantasia que ela tem. Enquanto estiver doente, eu não perco meu marido, eu não perco minha família. A atenção. Mas muitas vezes é o contrário, né? A gente vai perder justamente por causa disso. Então é tentar identificar esses ganhos secundários, que na maioria das vezes a pessoa não tem noção, não faz por mal isso, e identificar valores que ela tem além da questão dos sintomas, para que ela valorize o que ela tem de bom. E primeiro para isso ela precisa se conhecer, e isso é psicoterapia. Em casos muito graves, que já está evoluindo com a depressão, ou então tem o transtorno obsessivo compulsivo associado, ou ansiedade muito grande, aí sim tem que ter uma intervenção no médico psiquiatra. Para medicar. Aí os dois. A medicação o melhor tratamento e a psicoterapia. O melhor para o hipocondríaco tem que ser os dois. Tem que ser os dois. Tem que ser. Não adianta só medicação. Só medicação normalmente não funciona. Não vai resolver. Porque tem que descobrir de onde que vem isso, a raiz. A raiz de toda essa história de hipocondria. De vida dela. E o hipocondríaco, Dr. Carlos, ele costuma não acreditar nos diagnósticos, como nós acabamos de falar. Como convencer esse paciente que ele sofre de um transtorno? Boa pergunta. É difícil demais, porque justamente esse é o problema dele, não acredita. Ele não acredita. Também é difícil, mas tentar convencê-lo a procurar o tratamento com psicoterapia. Ele tem que aprender, identificar gatilhos que fazem ele ter esses sintomas, identificar circunstâncias, emoções que fazem. E aprender com o tempo a controlar. Assim a gente consegue. Assim consegue, mas é complicado, né? Convencer. Complicado, mas eles têm uma enorme satisfação quando conseguem controlar.
quando a doença para de controlá-los, quando eles passam a controlar a doença. Então, é um ganho na vida deles. Eles ficam muito felizes. Ficam muito felizes. Mas eu quero agradecer mais uma vez a sua presença, abrilhantou o SOS Convida, tirou muitas dúvidas, nós falamos de um tema que precisa ser falado, né? E eu quero convidá-la para que em outras oportunidades nós possamos falar mais sobre esse assunto, sobre outros vários. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E para você que nos acompanhou até aqui, eu e o Dr. Carlos deixamos para você o nosso abraço e até semana que vem. Um beijo, até lá.